Então a gente viu que com a definição de refatoração, a gente tem diretamente atrelada essa definição de preservação de comportamento. Dá para aproximar isso com testes, mas não é exatamente a mesma coisa. Então por isso é importante a gente entender melhor o que a gente quer dizer com preservação de comportamento. E em particular também com equivalência de comportamento. O que é que a gente quer dizer exatamente quando a gente menciona que dois programas são equivalentes? Que o comportamento desses dois programas são equivalentes. Então tem várias noções de equivalência, a gente vai ver algumas delas e depois chegar na noção de preservação de comportamento. Essa noção depende muito do que a gente quer observar sobre o sistema. Mas vamos começar com um exemplo mais simples, que seria para sistemas sequenciais. Em sistemas sequenciais a gente só está interessado realmente com a relação de entrada e saída dos programas. Se esse programa recebe uma entrada tal, qual é que vai ser a saída dele? Então a gente diz que dois programas P e Q eles são equivalentes, ou seja, eles têm o mesmo comportamento, quando para todo o par de entrada e saída, de dados de entrada e saída, se P, que é esse programa que a gente está vendo, se esse programa P, quando eu rodo ele com essa input específica, se ele gera uma saída output, essa mesma saída tem que ser gerada também, porque quando eu rodo Q com a mesma entrada que eu rodei P, certo? E o contrário também é verdade. Então a gente tem uma situação de se somente se aí. Então isso quer basicamente dizer que as saídas geradas por um programa P para uma dada input tem que ser exatamente as mesmas saídas geradas pelo programa Q para a mesma input. Se a gente tem essa condição, a gente pode dizer que P e Q são equivalentes. Certo? Então note aí que a gente está assumindo, inclusive, esses programas são sequenciais, mas poderiam até ser não determinísticos. Certo? Por exemplo, se um deles gera um número aleatório ou depende de uma determinada funcionalidade que está disponível na rede e que pode sofrer atrasos, por exemplo, ou ser instável, ele pode gerar resultados diferentes para a mesma entrada que a gente der para ele, certo? Mas todos esses possíveis resultados que P gera para input, Q também tem que ser possível gerar esses mesmos resultados para a mesma input. Tá? Então essa é uma noção de equivalência mais formalmente capturando aquilo. E aí a gente vê que testes não conseguem garantir isso. É apenas uma aproximação. Por quê? Porque quando eu executo testes, eu executo apenas para um pequeno conjunto de entradas que eu escolhi. Não consigo executar testes para todas as possíveis entradas de um programa. Certo? Então, por isso que testes é apenas uma aproximação. Se a gente for para sistemas concorrentes, aí não interessa apenas a entrada e a saída, interessa todos os possíveis eventos que são permitidos durante a execução desse sistema. Então aí a gente entra num contexto mais complicado, onde a semântica do programa não é só essa relação de entrada e saída, é uma relação de todas as possíveis sequências de eventos geradas por esse programa, certo? Aí a gente pode ver um programa como sendo uma máquina de estados gigantesca, certo? Tem vários nós, várias arestas entre eles, né? Cada nó representa um estado, cada aresta representa uma transição de estado para o outro, e traces seriam todos os possíveis caminhos que eu posso ter nesse grafo aí, grosseiramente seria isso. Tá? Então eu digo que dois programas são equivalentes num contexto de sistemas concorrentes se eles têm as mesmas possíveis sequências de eventos. Tá? Então essa noção ela é extremamente de equivalência, como a gente viu duas aí, mas tem várias, porque ela é muito dependente do que a gente quer observar. Então, quando eu digo que dois programas são equivalentes, eu tenho que perguntar logo, eles são equivalentes com relação a quê? O que é que eu vou poder observar desses programas? É só a saída final dele? Ou eu vou poder também observar os estados intermediários, os eventos intermediários durante a execução desse programa? Tá? Então, quando a gente trabalha com refactoring,
né? Na prática, a gente está se limitando a ver essa visão de entrada e saída apenas, certo? É esse o foco que a gente vai usar nos demais vídeos relacionados a refactoring, certo? E isso é normalmente o que as pessoas, pesquisadores e desenvolvedores se baseiam na prática. Então isso é o primeiro alerta, porque se você estiver aplicando refactorings no seu código e ele é um código concorrente, na verdade a noção de entrada e saída que a gente está usando para garantir ou para motivar a refatoração, ela pode não ser exatamente válida para o seu sistema. Então tem que ter cuidado com isso. Você tem que estar consciente disso daí, certo? Dessa limitação. Então, uma outra visão, uma outra observação que a gente pode ter do sistema, eu já mostrei, são as sequências de eventos possíveis, né? Uma mais refinada ainda seria sequência de eventos possíveis que levam, por exemplo, a deadlock, sequência de eventos possíveis que levam a divergência, o sistema entrar em loop, certo? Então, cada uma dessa noção aí, nessa ordem que eu estou explicando para vocês, ela é mais rica. Para um sistema de tempo real, a gente teria que observar não só a sequência de eventos, mas em quanto tempo cada evento desse ocorre, certo? Qual é a diferença de tempo entre as ocorrências do evento? Para um sistema probabilístico, eu também teria que ir mais a fundo. E até se a gente quisesse comparar equivalência ou preservação de comportamento, incluindo também consumo de memória ou consumo de energia, aí a gente teria que ter outras noções de equivalência e de preservação de comportamento. Para consumo de memória, por exemplo, não adianta só eu ver se os programas dão o mesmo resultado para a mesma entrada. Eu tenho que medir também quanto de memória cada um usou. Então, cada noção dessa daí, ela depende do que é que eu quero observar da execução daqueles programas. Se é só entrada e saída, é a noção mais fácil, certo? Mas na prática, muitas vezes a gente precisa de outras noções mais refinadas. Tudo isso para dizer, pessoal, que tudo que você vai ver de refactoring na literatura, certo? E na prática é muito limitado a essa primeira noção de equivalência, certo? Que é bem restrita, tá? Então a gente precisa ficar alerta com relação a isso. Com isso daí a gente fecha a ideia do que é equivalência, é quando dois programas têm o mesmo comportamento, têm as mesmas observações. Seja só de entrada e saída, seja de temporização dos eventos, seja de consumo de memória, tá? Mas o que seria então a preservação? A preservação é só num sentido. Então aqui a gente tem esse símbolo que a gente normalmente chama de refinamento. O outro é um símbolo, né, de equivalência, tá? Que é uma relação simétrica, tá? Aqui a gente não tem uma relação simétrica, a gente tem ela só num sentido. Então a gente está dizendo que Q preserva o comportamento de P, no sentido de que toda saída que é gerada por Q para um input, para um determinado input, é uma possível saída também gerada por P para o mesmo input. Com isso, a gente está querendo dizer que preservar comportamento é você ter um subconjunto do comportamento original de P. Então, se P para um determinado input só dá um possível output, então Q vai ter exatamente esse mesmo comportamento aí. Então, nesse caso aí de um sistema, de um programa P que não é determinístico, a noção de refinamento vai ser exatamente igual à de equivalência. Mas se P para um dado input pode dar dois resultados diferentes, ou seja, ele é não determinístico, então a gente pode dizer que Q preserva o comportamento de P, refina P, se Q para aquela mesma input dá apenas uma das saídas. Certo? Então, refinar ou preservar o comportamento tem essa intenção de tem o mesmo comportamento, por isso daí a gente tem o menor que quadrado aí ou igual, certo? Mas também tem a possibilidade de reduzir o não determinismo, certo? Então, por isso que na condição a gente tem só o implica. Toda possível saída de Q
é uma possível saída de P. Mas P pode ter mais possíveis saídas que Q não teve. Então a gente diz que refinou no sentido de que reduziu o não determinismo. Tá? Sobre essa questão de preservar o comportamento, a gente pode ter duas visões principais quando a gente vai comparar módulos ao invés de programas. Aí a gente está comparando o programa como um todo, a partir do main e tudo que envolve. Mas se a gente quiser, ao invés de comparar programas, comparar módulos, ou seja, classes ou pequenos métodos, né, a gente tem duas abordagens principais para fazer essa comparação, certo? Uma é essa que a gente chama, que está mostrada aí, de mundo aberto. Então eu quero comparar o módulo P com o módulo Q, certo? Mas eu quero fazer essa comparação independente de como esses métodos ou essas classes vão ser usados pelo resto do programa. Na formalização que vocês estão vendo aí, o resto do programa está sendo caracterizado por contexto. Então, contexto você pode imaginar como um main, um bloco de código gigantesco que chama, por exemplo, esse método P ou essa classe P que está ilustrada aí. Então, a gente diz, quando a gente quer comparar dois métodos ou duas classes, a gente quer dizer que uma preserva o comportamento da outra. Se for para mundo aberto, isso significa dizer que o comportamento tem que ser refinado para todo possível contexto em que eu use P e Q, certo? Mas isso é extremamente rígido, porque eu estou assumindo que aquele método, aquela classe, pode ser usada de qualquer possível forma pelo resto do programa. Mas para um programa específico, um determinado método, uma determinada classe, só é usada de um conjunto finito de formas. Certo? Então, um determinado método aí, por exemplo, só pode ser chamado num determinado programa sempre com um parâmetro diferente de null. Tá? Então, se P e Q diferem como esse parâmetro null é tratado, um levanta null pointer exception, o outro descarta a execução do programa porque o resultado, o parâmetro era null, certo? Então, aí esses programas vão ser não vão ser refinamento, não vai ter preservação de comportamento se a gente usar essa visão de mundo aberto, mas vai ter com o que a gente chama a visão de mundo fechado. Então aqui em mundo fechado eu estou comparando o comportamento, digamos, do método P com o método Q, levando em consideração o número de formas finita com que P usa esse método, certo? Então aqui eu digo que o comportamento do método P é preservado pelo método Q, considerando os usos dele dentro do programa P maiúsculo. Certo? Então, uma visão mais limitada de comparação de módulos. Isso daí vai ser importante para a gente entender diversas formas de expressar refatorações.